Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o tema da live hoje é isso que meus alunos fazem para ter agenda cheia. É um acelerador. Bom, que atalho é esse então, Aline? Atendimento de excelência. Como que prestar um serviço, prestar um atendimento de excelência pode acelerar os seus resultados com a psicologia. E o que é isso, então? O que é um atendimento de excelência? É quando você consegue aplicar os conhecimentos técnicos científicos, gerar conexão com o seu paciente desde o pré-atendimento. Pré-atendimento? Sim, pré-atendimento. O nosso contato com o nosso paciente começa antes mesmo dele estar ali com a gente no nosso atendimento presencial ou online. Então, é importante que vocês tenham conhecimento sobre isso. Então, é importante que, no atendimento de excelência, você aplique os conhecimentos técnicos e científicos, tudo que você aprendeu na sua graduação, na sua especialização, no seu mestrado, no seu doutorado. É importante que você tenha conhecimentos técnicos e científicos, mas é importante que você consiga gerar conexão com o seu paciente desde o pré-atendimento. E, como eu falei, agenda cheia, né? Eu vou alinhar aqui o conceito de agenda. Muitas vezes, as pessoas imaginam que a agenda cheia é uma agenda com muitos atendimentos. E hoje eu vou explicar o que é também agenda cheia. E o que não é um atendimento, o que não é um atendimento de excelência, o que não é uma agenda cheia. Vamos lá, vamos entender alguns conceitos. Agenda cheia, primeiro vamos começar pela agenda. Agenda cheia não significa volume de atendimentos. Agenda cheia significa um volume que você consiga atender com qualidade, que você consiga ter retorno financeiro também. Então, a agenda, ela é um equilíbrio de número de atendimentos que você realiza, equilibrado com o que você precisa para viver bem da psicologia. Então, não necessariamente agenda cheia significa volume, ao contrário. Durante essa live, você vai ver que volume pode até atrapalhar com que você viva da psicologia. E o que não é também esse acelerador? É seguir, às vezes, uma primeira sessão de uma forma muito protocolar, que não gera conexão, que não faz com que um paciente permaneça com você durante um processo terapêutico. E por que um atendimento de excelência, ele é um acelerador nesse processo? Por que atender com qualidade e de forma consciente do que você está fazendo vai fazer com que você viva mais rápido da psicologia? Vou explicar. Primeiro, é importante a gente alinhar algumas ideias. Por que isso é um acelerador? Primeiro, você precisa entender que o atendimento começa antes do atendimento em si. Vou dar um exemplo aqui com as lives. Quando que essa live começou? Ela começou numa preparação. E nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos preparar o nosso paciente antes mesmo de um primeiro contato. Interessante isso. Como é que a gente faz isso? Eu vou explicar isso sobre pré-atendimento em outro momento. Mas é importante que, no seu primeiro contato com o seu possível paciente, você entenda a demanda, que você filtre a demanda. Desde quando o seu contato lá, o paciente faz o contato, envia uma mensagem, faz uma ligação, você já tem ali uma oportunidade de gerar conexão. Então, desde antes mesmo da primeira sessão, do primeiro atendimento, você já tem a oportunidade de encantar, de entender. É muito comum os pacientes que estão procurando um atendimento psicológico, a primeira pergunta que eles fazem é: qual o preço? Qual o valor? E muitos colegas erram, porque antes mesmo de entender o que o paciente quer, de saber se é um atendimento que você quer realizar, já vai lá e fala o preço. Isso não gera conexão. A não ser que seja uma indicação, que a pessoa já tenha ouvido falar do seu trabalho anteriormente. Então, é importante que, antes mesmo da sessão, você entenda o que seu paciente quer. Que você conecte ali com ele, perguntando sobre o que fez ele procurar o serviço de psicoterapia. Se foi indicação, onde te conheceu, detalhes assim que já vai gerando um diálogo antes mesmo da sessão. Então, quando o paciente chega até você, você já sabe mais ou menos o que esperar daquela sessão, daquele atendimento, você já conhece. E quando a gente tem conhecimento, a gente consegue preparar antecipadamente, fazer uma sessão de excelência.
A primeira sessão é uma grande, se não a maior oportunidade que você tem de gerar conexão. É quando a gente consegue gerar conexão com o nosso paciente. É quando nós temos essa oportunidade. Então, você tem que olhar para a sua primeira sessão com o seu paciente como a sua grande oportunidade de gerar conexão. Quando nós conseguimos gerar conexão, o paciente permanece no processo de psicoterapia. Quando a gente consegue gerar conexão, a gente está caminhando para ter uma agenda estável, uma agenda preenchida de acordo com o nosso interesse, com os nossos objetivos pessoais. Bom, e como eu sempre gosto de contextualizar, por que eu estou falando isso, eu gosto de compartilhar algumas experiências com vocês, porque eu sou psicóloga, porque eu atendo, porque eu já passei por várias dificuldades e continuo passando por grandes desafios para a gente conseguir se adaptar profissionalmente. Então, eu gosto de compartilhar, porque compartilhando é possível que você se identifique, que você tenha um insight, uma sacada para você melhorar a sua atuação profissional. Eu tenho uma paciente que iniciou o tratamento comigo por indicação de uma outra paciente. E sempre no final das primeiras sessões, sempre, é assim em regra, sempre nos finais das primeiras sessões, eu pergunto como foi a sessão para o meu paciente e se o meu paciente deseja continuar a psicoterapia comigo, e aí eu já adianto e falo que eu entendo que é um processo que tem que ter uma conexão, que tem que ter ali uma sintonia, e para a pessoa ficar muito à vontade para me dizer se quer continuar ou não. Então, teve toda uma primeira sessão, eu vou falar sobre esse primeiro atendimento, e ao final, eu pergunto se essa paciente ou se esse paciente deseja continuar o processo de psicoterapia comigo, e peço ali um feedback de como foi a sessão para o meu paciente, para a minha paciente. E essa paciente em específico, ela me disse que sim, que queria continuar, e que havia passado por 15 psicólogos antes da sessão comigo. 15. Ou seja, 15 profissionais perderam a oportunidade de gerar conexão desde a primeira sessão. Isso me chamou muita atenção, porque como eu falo sobre isso, eu estudo sobre isso, eu dou aula sobre isso, eu faço mentoria sobre isso, supervisão sobre isso, eu fiquei me questionando por que 15 psicólogos perderam essa oportunidade. E eles perderam a oportunidade por não gerar conexão na primeira sessão. Aline, qual é o segredo? Qual é o segredo? E aí eu vou te contar que não tem segredo. Não tem segredo. Existem habilidades pessoais, existem habilidades profissionais que ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira profissional, ao longo da minha atuação, eu treinei, desenvolvi para gerar essa conexão. Estou falando isso porque muitas pessoas acham que é sorte, muitas pessoas acham que é o jeito, muitas pessoas acham que não tem jeito para isso, que não vai conseguir porque não gera essa conexão, e a boa notícia é que existem habilidades pessoais e habilidades profissionais que eu desenvolvi na minha vida e que eu aplico hoje na minha profissão e que eu ensino no meu curso, que vão potencializar o seu atendimento. Vou falar sobre essas habilidades também. E a primeira sessão é uma das mais importantes, porque é quando o paciente chega com alguma demanda mais específica, muito mais acentuada. E ali nós conseguimos dar início a uma das coisas mais preciosas do nosso trabalho, que é a relação terapêutica, a aliança terapêutica, o vínculo terapêutico. Então, você precisa, desde a primeira sessão, gerar conexão com o seu paciente. Eu tenho uma aluna do curso RVRF, que em transição de carreira, há muitos anos, sem atuar na psicologia clínica, estava com aquela ansiedade de quem vai começar, isso é comum para quem está fazendo transição, para quem ficou muito tempo, às vezes sem atender na clínica, às vezes para cuidar da família, às vezes para priorizar alguma situação de vida particular, às vezes porque está recém-formado, porque nunca atuou mesmo. Então, algumas pessoas vão para essa expectativa de primeira sessão, meio que inseguro, meio que insegura.
E eu tenho essa aluna que estava na situação dela específica em transição de carreira, há muito tempo, muitos anos sem fazer atendimento. Ela utilizou algumas técnicas que eu ensino sobre vínculo terapêutico desde a primeira sessão, e é a paciente, mesmo ali, com uma profissional que estava muito tempo sem atender, decidiu continuar o atendimento, decidiu permanecer no processo terapêutico. Por quê? Porque a minha aluna conseguiu gerar conexão, porque a paciente da minha aluna conseguiu se sentir compreendida. E a primeira sessão gerou conexão, mesmo sem uma experiência recente. Uma outra aluna, me disse na avaliação diagnóstica. O que é avaliação diagnóstica? Quando um aluno entra para o meu curso, eu faço uma avaliação com eles para entender o que ele quer, de onde ele está, para onde ele quer ir, o que ele quer chegar, entender ali os objetivos. E essa aluna, nessa avaliação diagnóstica, me disse que queria 40 pacientes. 40 pacientes. Hoje, essa aluna, ela está com 37 pacientes. Hoje, ela está com a agenda cheia. Por quê? Porque os pacientes que chegam para a primeira sessão desejam continuar com ela durante um processo terapêutico. É simples assim. Então, os pacientes que chegam para ela desejam, eles querem ser atendidos por ela. Ou seja, ela não perde os pacientes após a primeira sessão. Se o paciente permanece, vê se faz sentido isso, já coloca aí. Já coloca se faz sentido o que eu vou falar agora. Se o paciente, que você está atendendo a primeira vez, se esse paciente, se ele permanece com você, fica mais fácil preencher seus horários. Faz sentido? Agora, se o paciente não permanece após as primeiras sessões, isso é um sinal de que alguma coisa precisa melhorar. Então, o que é que faz uma agenda ficar preenchida? Se o paciente chega até você e se ele permanece, você está conseguindo preencher a sua agenda. Agora, se o paciente chega até você e ele não continua, você vai ter sempre buracos, furos, lacunas na sua agenda. Então, você vai ter sempre que fazer um trabalho muito grande de divulgação e dificilmente isso vai te manter ali financeiramente. Por quê? Porque você está perdendo oportunidades, ok? E quando isso começa no pré-atendimento, quando se concretiza no primeiro atendimento com o seu paciente. Eu sei que quando eu falo sobre qualidade de atendimento, quando eu falo sobre a primeira sessão, quando eu falo sobre gerar conexão, quando eu falo sobre os resultados de alguns alunos ou sobre os meus resultados, vem aquela aquela vozinha aqui no pé do ouvido, com ideias, com pensamentos, e eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, algumas pessoas podem estar pensando aí, Aline, mas você está falando isso para fazer propaganda. Isso não é propaganda, isso são resultados reais, tipo, resultados que funcionam. Nós precisamos gerar conexão com os nossos pacientes desde o pré-atendimento. Você precisa gerar conexão. Se o paciente não permanece com você após a primeira, segunda ou terceira sessão, isso é um sinal de que alguma coisa não está indo muito bem. E nós sempre podemos melhorar a nossa atuação. Algumas pessoas falam, eu não sei porque que eu não tenho resultado, eu não sei porque eu não gero conexão, eu faço exatamente como eu aprendi na faculdade. Eu faço exatamente como aprendi na faculdade. Cuidado, isso é um perigo. Por quê? Porque quando você aprendeu as disciplinas na faculdade, as disciplinas tinham objetivos diferentes do seu objetivo com o paciente ali na sessão. Então, fazer exatamente como você aprendeu pode ser um problema, pode ter uma rigidez na sua estrutura. Outra vozinha que vem. Mas, Aline, eu não tenho controle se o paciente vai voltar ou não. E aí eu vou te dizer uma coisa, assim como você deseja que o paciente permaneça com você, o paciente também deseja encontrar um bom profissional que o entenda. Coloquem isso no caderninho de vocês.
Assim como você deseja que o paciente permaneça, se é um paciente que você quer atender, se é uma demanda que você atende, quer atender, assim como você deseja que o paciente permaneça com você, um paciente também deseja encontrar um psicólogo que gere conexão, que entenda. Alguns outros colegas, às vezes estão tão fragilizados profissionalmente, uma baixa autoestima profissional tão intensa, que acaba acreditando que não sou bom ou que não sou boa para exercer a psicologia clínica. E eu tenho que te dizer uma boa notícia aqui nessa live. Eu preciso te dizer uma boa notícia. Um bom profissional, uma boa profissional, se constrói por meio de habilidades que são desenvolvidas. E o que um bom psicólogo precisa? Desenvolver as suas habilidades pessoais e as suas habilidades profissionais. Se você não fizer isso, se você não desenvolver essas habilidades, é bem provável que você vá perder aí muitos pacientes. A boa notícia é que uma habilidade potencializa a outra. Por exemplo, se você se comunica bem, é bem provável que você vai conseguir desenvolver melhor um raciocínio clínico, uma escuta ativa. Se você é uma pessoa que sabe ter empatia, sabe se comunicar com empatia, é bem provável que isso vai refletir nos seus resultados. Mas, Aline, eu não tenho isso. Isso são habilidades que muitas vezes nós não desenvolvemos ao longo da vida. Mas, por ser habilidade, você pode treinar, desenvolver e ficar bom e ficar boa nessas habilidades, ok? Faz sentido isso para vocês? Coloca aí se faz sentido. Bom, e onde que eu vejo muitos colegas errando? Existe um jeito errado de gerar conexão. Existem algumas coisas que atrapalham e não ajudam. Então, anotem para vocês não cometerem o jeito errado, porque eu vejo muitos colegas, eu ouço relatos, eu, nas supervisões, faço alguns ajustes, algumas orientações nas mentorias, porque existem formas erradas de fazer com que você gere conexão e que você tenha um atendimento de qualidade. Primeiro erro que eu vejo que é comum, estrutura de sessão muito rígida ou muito solta, ou que não se adapta ao paciente. Quando você tem uma estrutura de primeira sessão rígida demais ou solta demais, que não se adapta ao paciente, é bem provável que esse paciente não se conecte em você. É bem provável que esse paciente não retorne, ou que ele abandone, ou que ele suma. Sabe quando o paciente desaparece? Então, provavelmente você teve uma estrutura muito rígida, ou muito solta, ou não adaptou isso ao seu paciente que está ali com você. Outro erro comum. Muitas vezes, o psicólogo ali com o paciente não entende quais são as expectativas do paciente. Se você não entende a expectativa, você não vai alinhar o processo terapêutico com a expectativa do seu paciente. Muitos colegas erram nisso. Vou falar mais sobre isso com um exemplo já, sobre isso. Nós precisamos estar atentos, presentes para as expectativas do nosso paciente. Quando a gente não faz isso, a gente quebra a conexão. O paciente chega ali com uma expectativa e você não corresponde à expectativa. Outro erro, onde eu vejo colegas errando, querer encher a sua agenda com volume e não pela qualidade. Outro erro que acaba, desconecta. Nós temos que olhar para o nosso paciente não como volume, e sim como pessoas que estão ali compartilhando as histórias, gastando tempo, gastando energia, compartilhando as particularidades da vida com a gente. Nós precisamos ter cuidado, porque se o paciente percebe que ele é um volume, ele não quer ser um volume. Alguém aqui quer ser um volume? Não quer. Eu não quero, você não quer, eu tenho certeza. Nós queremos nos sentir especiais. Nós queremos nos sentir escutados, entendidos. E quando a gente olha para o paciente como volume,
e a gente não preza pela qualidade, esse paciente vai sumir, abandonar, vai para outro profissional, como aconteceu. Uma pessoa que eu fui atender passou por 15 psicólogos. 15 psicólogos perderam a oportunidade de realizar um atendimento incrível com a minha paciente. Outro ponto que eu vejo alguns colegas errando, reduzir o tempo de sessão para atender mais pacientes. E às vezes eu vejo que isso é uma demanda da clínica que a pessoa atende. Você não precisa se submeter a isso se isso não faz sentido para você. E eu espero que isso não faça sentido para você, porque quando você reduz o tempo da sessão para atender mais, você não está priorizando a qualidade. Aqui um comentário interessante. Ó. Alguns pacientes me relatam de profissionais que escutam muito e não interagem ou não dizem nada ao final para ajudá-los. É interessante isso, porque muitas pessoas ainda olham para a psicoterapia como se fosse um conselho, um desabafo. Ah, eu vou na psicóloga, mas ela nunca me diz nada. Eu vou no psicólogo, mas sempre, como você tá? Poxa, eu não tô bem. Se eu tivesse bem, eu não estava no psicólogo. Nós precisamos ouvir, não uma escuta simples. Nós precisamos ouvir traduzindo isso em raciocínio clínico. O nosso paciente, ele fala com a gente por meio de palavras, por meio de comportamentos, por meio de comportamentos gestuais. Nós precisamos ali, de fato, estar conectados com os nossos pacientes. Faz sentido? Vejo que muitos pacientes nos procuram para a solução rápida de seus problemas. E quando vem que não é bem assim, aí eles somem. O que nós precisamos? Aí que tá. Quando eu falo em alinhar a expectativa, Regiane, é exatamente isso. Muitas vezes, o paciente chega ali querendo um SOS. Se você não alinha a expectativa, se ele sai de lá sem nada, é bem provável que ele some, porque ele não entende. Agora, se o paciente sai da primeira sessão com esperança, ou com uma possibilidade de o processo, com confiança no processo, ele vai querer continuar no processo. Muitas vezes, o problema é que nós não entregamos nada para o nosso paciente, nem a própria esperança no processo terapêutico. Não, numa primeira sessão, o paciente precisa sair com alguma coisa, nem que seja confiança e esperança no processo. Faz sentido? Bom, se tem o jeito errado, existe um jeito certo. Existe um jeito certo para você ter um atendimento de excelência desde a primeira sessão. Na primeira sessão e nas sessões seguintes, você precisa estar presente, atento. Você precisa entender a real necessidade do seu paciente. Na primeira sessão, você precisa ter atitudes com empatia. Você precisa saber se comunicar. Muitas pessoas, é interessante isso, mas muitas pessoas acham, vou falar um negócio aqui que é duro de falar, mas ainda assim é muito comum. Muitas pessoas acham o serviço do psicólogo sem utilidade. Isso é comum. Eu vou lá e não muda nada. Eu vou lá e não acontece nada. Eu vou lá e não fala nada. O que o paciente está querendo dizer com isso? Que não é útil. Que aquele modelo de serviço não está sendo útil para ele. Nós precisamos mostrar a utilidade do nosso serviço desde a primeira sessão. E isso não tem a ver com seu currículo, não tem a ver com quantos cursos você fez, não tem a ver com quantas especializações, com quantas formações, com mestrado, doutorado. Isso não tem a ver com seu currículo. Isso tem a ver com a percepção do seu cliente, do seu paciente. Isso tem a ver com o impacto que o processo de psicoterapia tem na vida dele. Então, você precisa, desde a primeira sessão, mostrar a utilidade do seu serviço, porque senão o paciente vai sair dali
falando mal da psicologia, falando que a psicologia não resolve, que tentou e não deu certo, que ia lá e não acontecia nada. Nós precisamos mostrar a utilidade do processo para o nosso paciente. Mostrar isso como na prática. Na prática, ele precisa sair dali sabendo que aquilo tem utilidade. Por quê? Porque aquilo que não tem utilidade, a gente descarta. Ok? Faz sentido? Bom, agora eu vou dar algumas dicas práticas de como colocar isso a partir de agora, já em execução. A partir de amanhã você já pode aplicar algumas coisas que eu vou falar aqui. Primeiro, é importante, se você quer um atendimento de qualidade, é importante filtrar a demanda que você recebe desde o primeiro contato. Se é uma demanda que você não quer atender, se não é uma demanda que você deseja atender, desapega e encaminha. Simples assim. Porque fazer um atendimento que você não está com disponibilidade é muito ruim. Disponibilidade que eu digo de interesse, de vontade. Então, filtrar a demanda é o primeiro passo para você ter aí um atendimento de excelência. Desapega e encaminha se não é uma demanda que você deseja atender. Faz sentido? Para quem faz sentido, coloca aí hashtag desapega, ou então só o comentário desapega, se não é, desapega e encaminha. Segunda dica, a primeira sessão é a sua chance de entender o que seu paciente precisa. Interessante isso. Na primeira sessão, você tem a oportunidade, você tem a chance de entender o que o paciente precisa. Vou dar um exemplo. Esse exemplo é lá de dentro do curso, mas vou dar o exemplo assim mesmo. Eu atendo casais, né? E é muito curioso isso, porque quando eu vou atender os casais, a expectativa do casal, normalmente dos dois, né? Dos dois, é mudar o outro. É interessante isso. Gostaram do desapega, né? Vou dar esse exemplo aqui. Eu atendo casais e normalmente na primeira sessão, a expectativa é mudar o parceiro, mudar a parceira. Normalmente a expectativa é dos dois. É mais ou menos assim, se o meu parceiro mudar, ou se a minha parceira mudar, a relação melhora. Só que muitas vezes o paciente não sabe ali que algumas dificuldades ele também tem responsabilidade. Só que se eu falar isso na primeira sessão, o que vai acontecer? Meu paciente vai discordar de mim, já está discordando do parceiro ou da parceira, vai discordar de mim também. Ok? Então, nós precisamos entender o que o nosso paciente precisa. Muitas vezes ele não precisa da mudança do outro. Muitas vezes ele precisa aceitar o outro. Muitas vezes ele precisa parar de projetar no outro. Só que isso é conteúdo de ser trabalhado dentro de um processo. Mas eu preciso entender o que ele quer que mude e por que ele deseja essa mudança. Qual incômodo ele tem. Por que aquilo é ruim para ele, por que aquilo é disfuncional para a relação do casal. Então, na primeira sessão, é a minha oportunidade de entender o que o meu paciente precisa. Terceira dica, cuidado com a anamnese protocolar demais. Cuidado, por quê? Porque a gente aprende na faculdade uma ficha de anamnese de 20 páginas. E eu te digo de verdade, de coração, com carinho e amor, o paciente não está pagando a sessão para responder um questionário de 20 páginas. Aquilo não faz sentido para ele numa primeira sessão. Então, é importante que você faça uma anamnese que gere conexão, porque senão o paciente vai embora, porque senão você não tem as informações que são importantes para conduzir o processo. Tem muita informação de uma anamnese que não faz sentido você gastar o seu tempo e o tempo do seu paciente colhendo essa informação. Então, é importante selecionar as informações que são fundamentais na primeira sessão. E uma anamnese protocolar demais, 10 páginas, um questionário grande, um questionário investigativo, vai afastar o seu paciente. Quarta dica, você precisa conduzir a sessão com empatia.
empatia, sem julgamento, com a sua escuta ativa, para você começar a desenvolver um raciocínio clínico. Simples assim para quem tem essas habilidades envolvidas. Para quem não tem, são anos tentando. Para quem não tem, pode ser aí um motivo para desistir da profissão. Parece simples, mas muitos colegas não agem com empatia, não conseguem ter uma escuta ativa, ter uma escuta passiva demais. Muitos colegas têm dificuldade para desenvolver o raciocínio clínico, são habilidades que são possíveis de treinamento, de aperfeiçoamento, ok? Faz sentido? Outro ponto importantíssimo. Você precisa dar feedback e receber feedback. E quando eu falo dar e receber feedback, essa é uma estratégia e uma ferramenta poderosa para você avaliar o processo terapêutico, para você se autoavaliar e para você entender, perceber se seu paciente está conectado com você ou não no processo terapêutico. Sexta dica, você precisa se comunicar adequadamente, de forma verbal, assim, falando, e gestual. Não dá para ficar lá, tipo, com cara de morto-vivo, ou de indiferente, ou de cara de paisagem. O comportamento das pessoas tá diferente. As pessoas reagem de forma diferente. Então, nós precisamos ter um pouco mais de tempero, para não ficar aquele negócio sem graça, morno, frio. Isso não gera conexão. Nós precisamos nos comunicar adequadamente de forma verbal e não verbal. O que isso quer dizer? Que o nosso corpo precisa estar coerente com aquilo que a gente fala. Ok? Faz sentido? Sétima dica. Nós precisamos alinhar as expectativas. As minhas expectativas como psicóloga com as expectativas do meu paciente. Vou dar um outro exemplo, que é comum. Eu trabalho com regulação emocional também. É muito comum alguns pacientes falarem para mim: eu não quero mais sentir raiva. Essa não é uma expectativa real. A raiva é importante. E eu preciso mostrar para o meu paciente que a raiva é importante. Mas eu preciso mostrar para o meu paciente que o controle da raiva também é importante. Eu não posso fazer com que ele acredite ali que ele não vai mais sentir raiva. Raiva é uma emoção básica. E que bom que ele sente raiva. Então, eu preciso alinhar as expectativas. Às vezes, a expectativa é meu parceiro muda. Eu quero que meu parceiro mude. Eu quero que as pessoas sejam diferentes comigo. Nós precisamos alinhar as expectativas. As nossas como psicólogo, como psicóloga, com as dos nossos pacientes. Alguém está perguntando aqui sobre anotações. Eu anoto tudo. Eu falo com o meu paciente. Eu posso anotar? Agora, se é uma pessoa que se sente incomodada com anotações, o que eu faço? O paciente saiu, eu anoto e registro. Inclusive, também tem conteúdo aqui no Instagram sobre anotações. Acho que o de hoje é de ontem, essa semana também. É importante o registro das informações. Por quê? Para que você não perca nenhuma informação que seja importante para o raciocínio clínico. Eu anoto tudo, por quê? Porque faz sentido para mim, porque tem dado certo, porque eu me sinto confortável e porque eu faço com que meu paciente também se sinta confortável com isso. Então, é interessante isso, que quando a gente cria um padrão, um hábito, os meus pacientes, eles falam, anota isso, eles falam, eles pedem, você pode anotar isso também? Por quê? Porque ele não quer perder a ideia. Então, a gente às vezes está no meio de um assunto e surge uma coisa, a gente não quer perder o foco naquilo, mas também não quer deixar outra coisa escapar. Então, assim, respondendo a pergunta, eu faço anotações. Se isso não for invasivo para o paciente, recomendo. Se for invasivo, faça seus registros depois. Porque esses registros são importantes para você estudar os casos dos seus pacientes. Então, essas foram as dicas da live de hoje. Espero que vocês, a partir de agora, olhem para os atendimentos
buscando gerar conexão para que vocês entendam que meus alunos, o que é que nós fazemos para ter agenda cheia? Nós fazemos com que o nosso paciente, que chega a uma primeira sessão, permaneça no processo terapêutico. Isso faz com que a gente tenha muito mais facilidade para ter uma agenda cheia, estável, viver da psicologia. Ó, um super beijo para todos vocês.